Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Neste vídeo eu vou tratar da contravenção de porte de arma, que está tipificada no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. Sempre lembrando, antes de mais nada, que junto com o vídeo eu posto a sinopse escrita daquilo que nós falamos aqui, que pode ser acessada através do link que fica disponibilizado para todos na parte descritiva do nosso vídeo. Clicando ali em cima, vai ter o acesso à sinopse escrita com o roteiro de tudo aquilo que falamos aqui no vídeo. Com relação à contravenção do porte de arma, do artigo 19 da Lei de Contravenções, o objeto da sua proteção jurídica, quer dizer, o que se visa proteger inscrevendo essa contravenção é a pessoa. Ela está inserida na parte que trata das contravenções contra a pessoa, mas pensamos também que, de uma forma geral, ela pode ser vista como uma contravenção que visa, paralelamente, a proteção da incolumidade pública, quer dizer, a segurança da coletividade como um todo. Então, visa proteger a pessoa, mas visa proteger a incolumidade pública, a segurança coletiva, a segurança de toda a comunidade. A tipicidade objetiva, que nós vamos encontrar então no caput do artigo 19, traz o núcleo, o verbo nuclear trazer. Tem o verbo nuclear trazer consigo, que no caso específico tem a significação, então, de trazer junto de si, podendo ser junto ao próprio corpo, junto às suas vestes, eventualmente num automóvel, mas trazer consigo significa trazer ao seu alcance imediato, caso seja necessário. E o que o agente traz consigo para configurar a contravenção do artigo 19? Traz consigo arma. E neste caso, pode ser qualquer arma, exceto arma de fogo. Porque o porte de arma de fogo vai constituir o crime do artigo 14 ou do artigo 16 da Lei 10.826. Se a arma de fogo for de uso permitido, o seu porte ilegal constitui o crime do artigo 14. E se for de uso restrito das Forças Armadas, das Forças Policiais ou de uso proibido para todos, então o crime será do artigo 16 da Lei 10.826, que é conhecida essa lei como o Estatuto do Desarmamento. Então, para a contravenção do artigo 19, porte de arma, estamos falando de qualquer arma, menos arma de fogo, porque arma de fogo, o seu porte ilegal será crime, ou do artigo 14 ou do artigo 16, lá do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Então, que tipos de armas podem dar ensejo à contravenção do artigo 19? Armas reais, armas verdadeiras, que não sejam armas de fogo, como, por exemplo, uma espada, como, por exemplo, um soco inglês, uma arma de choque, eventualmente. E também pensamos que pode incluir, inclusive, arma branca, como uma faca, um canivete, um punhal, etc. A arma branca, nós sabemos que é aquela arma, é aquele objeto que não foi concebido, não foi criado originalmente para ser utilizado como arma, mas que dentro de determinadas circunstâncias ou em determinados lugares passa a ser visto como arma. Se eu tiver uma faca na minha cozinha em casa, eu tenho ali uma faca normal, um utensílio doméstico para corte de legumes, corte de carne, etc. Agora, se eu for com uma faca na cintura para dentro de uma boate, já é diferente. A circunstância do uso dessa faca muda. O sujeito não vai estar lá dentro de uma boate, uma danceteria, local de diversão, local de festa,
portando uma faca na cintura com os mesmos propósitos de quem a tem dentro da cozinha de sua casa. Então, arma branca é aquilo que não é originalmente arma, mas que, dependendo das circunstâncias de uso ou do local em que ela é portada, se torna, então, ou é vista como um instrumento configurador de uma arma. E no caso específico, é trazer consigo arma menos arma de fogo, arma real ou arma branca, onde? Fora de casa ou fora da dependência da casa, né? Sempre lembrando que, então, é o sujeito levar a arma real, a espada, o punhal, a faca, o que seja, para fora de sua casa, né? E numa circunstância, no caso da arma branca, numa circunstância de uso que induza a concluir que ele está portando aquilo a título de armamento. E o conceito de casa, né, para a gente mensurar essa questão do fora de casa, o conceito de casa é aquele lá do parágrafo 4º do artigo 150 do Código Penal. E tem uma série de locais ali mencionados que são entendidos como casa para efeitos penais, e excluindo-se também do conceito de casa aqueles ambientes retratados no parágrafo 5º do mesmo artigo 150. Então, para entendermos o que é casa e onde pode ou não pode ser portada essa arma, basta nós nos dirigirmos até o artigo 150 do Código Penal. Aqueles que tenham alguma dúvida e queiram entender melhor o artigo 150, nós temos aqui no canal Astecruz, nós temos um vídeo específico com a respectiva sinopse também sobre o crime de violação de domicílio, que é o crime tipificado no artigo 150, e neste vídeo eu também abordo o conceito de casa, a amplitude do conceito de casa lá do parágrafo 4º e a exclusão do conceito de casa no parágrafo 5º, tá? Para quem porta, então, para quem traz consigo arma, que não arma de fogo, outro tipo de arma, fora de casa ou de dependência desta, a pena é de 15 dias a 6 meses de prisão simples, sempre lembrando que a prisão simples é a pena privativa de liberdade própria das contravenções. Então, 15 dias a 6 meses de prisão simples ou multa. Sobre a questão da multa, é sempre importante informar que vale observar o que nós já falamos sobre ela lá no vídeo que trata da parte geral das contravenções, da Lei de Contravenções Penais, também postado aqui no mesmo canal. Com relação à tipicidade subjetiva inerente à contravenção de porte de arma do artigo 19 da Lei de Contravenções, eu sei que a questão pode até ser polêmica, mas penso que, com relação àquilo que nós classificamos como arma real, exceto a de fogo, porque tem tipicidade específica, mas aquilo que nós classificamos como arma real, basta dolo genérico, pois não há necessidade de qualquer especificação dolosa relacionada ao ato de portar, ao ato de trazer consigo. Trouxe aquela arma real, a espada, o soco inglês, seja qual for a arma real fora de casa, não importa por que está trazendo. O motivo pelo qual se traz não interessa, o porte é caracterizado. Agora, no caso específico da arma branca, né, que é aquela que não é arma, mas que se torna arma pelas circunstâncias ou lugar de uso, com relação à arma branca, penso que nós temos que pensar, sim, em dolo específico de utilizar aquele objeto como arma. Então, não basta trazer consigo aquele objeto. Tem que trazer consigo aquele objeto, aquela faca, aquela tesoura, aquela chave de fenda, qualquer coisa que o seja, mas tem que trazer consigo aquele objeto com o propósito de utilizá-lo, com o propósito específico de utilizá-lo como arma, e não dentro da sua destinação original. Então, para nós termos o crime de porte de arma, se a arma for uma espada, basta ter a espada. Agora, se
Se for, por exemplo, porte de arma de uma faca, é preciso que nós tenhamos a evidência de que o sujeito traz aquela arma, traz aquela faca, que é a arma branca, para utilizá-la como arma e não como um utensílio doméstico, tá certo? Então, para a arma real, dolo genérico, não há necessidade de qualquer razão específica para isso. Agora, no caso da arma branca, penso que deva ser dolo específico de usar a arma portada como arma e não dentro da sua destinação original. O sujeito ativo ou os sujeitos, né, da contravenção, sujeito ativo da contravenção de porte de arma pode ser qualquer pessoa. Sujeito passivo primário pode ser, penso eu, que seja a coletividade, e junto com alguém que de alguma forma seja atingido pela utilização da arma portada. Então eu penso que nós temos aí dois possíveis sujeitos passivos. Primariamente nós podemos falar da coletividade, e em caráter complementar nós podemos falar também de alguém que efetivamente venha a ser atingido por essa arma portada, né, de alguma forma. Aí. O momento consumativo do crime se dá no momento em que o agente sai de casa ou da dependência desta casa portando a arma, quando ele põe o pé para fora da casa ou de alguma dependência da casa, entrando no mundo exterior à sua residência, ali nós temos então consumado o crime de porte ilegal de arma. Com relação à tentativa, não é cabível, né, porque nós sabemos pelo artigo 4º da Lei de Contravenções Penais que não cabe, não é punível a tentativa em contravenção. Pode até existir do ponto de vista fático, mas ela não é punível segundo a regra do artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. O parágrafo 1º do artigo 19 traz ali a forma majorada, traz uma majorante da contravenção de porte de arma. Se o agente tiver condenação anterior, transitada em julgado, por óbvio, por violência contra a pessoa. Ou seja, se ele já tiver uma condenação anterior transitada em julgado, por ter praticado qualquer ilícito penal de forma violenta contra alguém. Uma lesão corporal, um estupro, um homicídio contra alguém, ou mesmo uma contravenção de vias de fato do artigo 21, que é uma contravenção que envolve violência contra a pessoa. Então, se o agente tiver condenação anterior por um fato que tenha envolvido violência contra a pessoa, ele tem, neste caso, a majorante do parágrafo 1º do artigo 19, e a majoração é de 1/3 até a metade da pena, de 1/3 ao meio, cujo efeito, como toda majorante, é operado na terceira fase da dosimetria. Outras condenações que ele tenha, que não sejam em decorrência de fato que envolva violência contra a pessoa, uma condenação por furto, por exemplo, uma condenação por algum crime de falsificação de documentos, sei lá. Outra condenação anterior que não envolva violência contra a pessoa, aí vai ter seu efeito operado na segunda fase da dosimetria como agravante, seguindo aquela regra normal lá do artigo 61, inciso 1 do Código Penal. Então, condenação por violência contra a pessoa anterior, transitada em julgado, majorante do parágrafo 1º. Outras condenações anteriores, transitadas em julgado, agravante do artigo 61, inciso 1 do Código Penal, opera efeito, neste caso, na segunda fase da dosimetria. Uma questão específica, que para nós fica muito clara, é que o parágrafo 2º parece inteiramente revogado
por conta da antiga lei 9.437 de 97, que era a antiga lei de armas, e sobretudo agora, a partir de 2003, pelo Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, porque o parágrafo 2º fala em armas e munições. Então, as armas que se pressupõe que ali estejam tratadas sejam armas de fogo e munições para armas de fogo. Então, em princípio, me parece estar revogado o parágrafo 2º, tanto pela antiga lei de armas, como eu disse, Lei 9.437 de 97, quanto, sobretudo, agora pela Lei 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento. Por fim, a ação penal no crime do na contravenção do artigo 19 é pública e incondicionada, seguindo a matriz normativa contida no artigo 17, que diz que as ações penais nas contravenções são públicas e incondicionadas. E ainda também assinalando que no caso da contravenção do artigo 19, como de resto nas contravenções, cabe transação penal dentro das circunstâncias e condições preconizadas pelo artigo 76 da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais, porque a contravenção a rigor é considerada um ilícito de menor potencial ofensivo. Tá certo, meus caros? Então, estas são as principais anotações que eu tinha aqui sobre a contravenção de porte de arma do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.